como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Sabe onde você está conectado? Aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já peço para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, se inscreva e deixe também aí o seu gostei, o seu like, o seu joinha, para ajudar o YouTube a indicar o nosso vídeo. E você também aí que já é inscrito e quer continuar nos ajudando, você pode se tornar membro. Tem 4 planos diferentes aí, você pode pagar por mês, baratinho, R$2 por mês, R$3 por mês, R$5 por mês e R$8 por mês. Escolhe lá, corre lá, acha o plano que você prefere e se torne membro do canal Vascaíno desde sempre, que vai ajudar bastante. Quer continuar nos ajudando? Deixa o anúncio correr, vai tomar aquela água, buscar aquele lanche, enfim, que vai ajudar bastante o nosso canal. Dito isso, vamos falar muita coisa do nosso Vasco nesse dia de hoje. Vamos falar sobre o zagueiro Júnior Alonso, sobre o meio-campista Bobadilha, sobre o volante Fernando, sobre o zagueiro Lucas Halter. Vamos falar sobre o meio-campo do São Paulo, Alisson, meio-campista do Atlético Paranaense, Christian, Alex Teixeira tá deixando o Vasco da Gama, Ramon Dias renovou com o nosso clube, né? Vamos falar sobre o novo auxiliar aí de Alexandre Matos, sobre a possível renovação de Bruno Prachedes. O goleiro Ivan pode estar de malas prontas. Gabriel Peck vem despertando interesse de outros times. Pablo Verrete disse que fica no Vasco, mas deixou a situação em aberta. Tem muita coisa pra gente falar. O atacante do Bahia aí, Ademir, Gustavo Scarpa, julgamento no STJD. Então acompanha até o fim esse vídeo. Tem muito conteúdo, muita informação de bastidores do Vasco da Gama, sobretudo envolvendo a pasta de futebol. Dito isso, vamos começar então a falar do que nos interessa, que é do nosso Vascão. Gente, hoje pela manhã, né, uma foto, uma postagem pegou todo mundo de surpresa. É o xerifão, o zagueirão Júnior Alonso, que está atuando no Krasnodar da Rússia, fez uma postagem nas suas redes sociais, já ali embarcando no avião, né, com a bandeirinha do Brasil na foto, escrito "Bora", né? Aí todo mundo já subentendeu que ele estava vindo realmente assinar com o Vasco da Gama. Calma, calma, gente. Na verdade, Júnior Alonso, juntamente com sua família, vão tirar um período, alguns dias de férias no Nordeste do Brasil. Por isso ele está vindo ao nosso país. Porém, todavia, entretanto, soa um tanto quanto curioso, né? Porque justamente aí essa vinda ao nosso país é exatamente no momento ao qual Alexandre Matos negocia com o zagueiro que já trabalhou com ele outrora no Atlético Mineiro. Olho nessa parada aí, olho no lance, né? Júnior Alonso pode ser que seja o nosso zagueiro, tá no Brasil, tá de férias, né? Vamos ver aí se o nosso novo diretor de futebol aí, Alexandre Matos, consegue trazer esse xerifão que cairia como uma luva aqui no elenco do Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou falar também de um zagueiro, esse pode estar deixando o nosso elenco, que é o zagueiro Léo, mas daqui a pouco eu vou falar dos jogadores do nosso elenco. Agora, falando de outro atleta, vamos falar um pouquinho de Bobadilha, né? Um volante ali paraguaio que tem muita qualidade, tem 22 anos, foi especulado aqui no Vasco da Gama no dia de ontem. Fato é que Bobadilha está apalavrado com a diretoria do São Paulo e a diretoria do Cerro Porteño. Ele que deve deixar o clube paraguaio para defender as cores do tricolor paulista. Porém, todavia, entretanto, ainda não tem nada em oficial, em concreto. Vamos aguardar, né, se Alexandre Matos vai conseguir atravessar essa negociação aí para trazer Bobadilha, ou se realmente já está sacramentado ali com o São Paulo. Mas até esse atual momento, nada em concreto. Ele está palavrado aí com o tricolor paulista. Dito isso, vamos falar de um outro jogador. Esse já está com status aí de quase jogador do Vasco, né? Que é o meio-campista Fernando. Eu trouxe aqui no canal no vídeo de ontem. Na verdade é o seguinte, ele encerrou seu vínculo com o Sevilla, o clube ao qual detinha os direitos esportivos do atleta lá na Espanha.
Com isso, Fernando está livre no mercado. O contrato dele iria até junho de 2024, mas em comum acordo rescindiu seu contrato com o clube espanhol. Com essa situação, abre-se a lacuna aí de que Fernando pode pintar no Vasco da Gama. E existem alguns veículos aí esportivos diretamente da Espanha que estão afirmando sim que Fernando rescindiu com o Sevilha para vir jogar no Vasco da Gama, tá, gente? Alguns jornais da Espanha não estão afirmando que Fernando rescindiu com o Sevilha e está livre no mercado. Alguns jornais lá da Espanha estão afirmando o contrário, que ele rescindiu com o Sevilha para jogar no Vasco. Fato é que aqui no Rio de Janeiro não tem nada em concreto ainda, nenhuma informação saiu aí confirmando essa situação, mas vamos ficar de olho. Por isso que ontem eu coloquei aí que ele era no caso, né, o primeiro reforço do nosso clube. Peço perdão a vocês, né? É porque, na verdade, quando eu vi a notícia, era a imprensa lá da Espanha, né? Eu fiquei muito emocionado, já coloquei que o Vasco contratou, mas está muito perto, acredito eu, que nas próximas horas ou próximos dias o Vasco deve aí decidir essa situação. Se contrata o volante Fernandes, se ele vai querer jogar no Vasco ou não. Agora, gente, um nome que surgiu ontem à noite, né? Muito ventilado aqui no Vasco, muito especulado nos bastidores de São Januário, é o zagueiro que foi destaque pela equipe do Goiás nessa temporada, Lucas Halter, né? Embora a equipe do Goiás tenha sido rebaixada, poucos jogadores, a gente pode dizer assim, com todo respeito, entre aspas, né? Dá para salvar do elenco rebaixado do Goiás, mas a gente tem que ser sincero, o Lucas Halter fez sim um bom campeonato brasileiro, assim como o goleiro Tadeu, né? Já vem fazendo algumas temporadas aí, bons campeonatos com regularidade. Só que quem está na pauta não é o goleiro, é o zagueiro Lucas Halter. Eu acho que é um bom zagueiro, ponto. Na minha opinião, eu acho que se for para trazer Lucas Halter, a gente permanece aí com um ou dois que a gente já tem no elenco. Eu acho que se a gente for trazer, não só zagueiro, mas para qualquer posição para o Vasco, é jogador para chegar para brigar por vaga para ser titular. Por quê? Ou o jogador chega e vira titular, aquele que outrora era titular no nosso elenco, vira banco para ser sombra dele, ou ele chega para brigar por vaga. Esse negócio de contratar jogador, você tem um time titular que joga nesse nível, você contrata jogador para ser reserva desse nível ou desse nível, esse jogador aqui nunca vai ser titular. Então eu não concordo com isso. Eu concordo que se for para trazer, tem que ter um nível aí um pouco melhor tecnicamente falando, com todo respeito ao atleta, mas eu acho que dá pra gente buscar aí nomes melhores no mercado. Inclusive, né, um desses nomes é justamente Júnior Alonso, ao qual o Vasco da Gama vem negociando até o momento. Com essa situação, vamos virar a chavinha agora, vamos falar um pouco do Alisson, né, gente? Só que antes de eu falar do Alisson, meio campista que está sendo especulado no Vasco, é o seguinte, vamos falar um pouquinho da Estrela Bet. Gente, aproveita, estamos chegando no final de ano, muitas promoções na Estrela Bet. Para você que está curtindo, que está assistindo esse Mundial de Clubes, deu a zebra hoje, hein? Um amigo meu colocou R$100 apostando, né, que o Al Ahly iria vencer o Al Ittihad. O Al Ittihad de Kanté, de Benzema. Ainda falei para ele, você é maluco, irmão? Sabe o que aconteceu, gente? A Estrela Bet estava pagando 1,68 para a vitória do Al Ittihad, o time do Benzema e do Kanté, e estava pagando 5,50 pro Al Ahly. Sabe o que aconteceu? O Al Ahly ganhou. Esse meu amigo ganhou R$550, colocou 100 e fez virar 550, ganhou 450 prata de lucro. Ou seja, com isso, você também pode ter chance de ganhar. Você pode ser o novo vencedor aí da Estrela Bet. Você pode passar o Natal mais feliz. Você pode aproveitar o seu fim de ano com a galera, comprar aquela camisa nova do Vascão. Mas para isso, você tem que fazer o seu cadastro, gente. Eu venho falando com vocês todos os dias. Aqui é muito simples, não paga nada. Você pode começar a jogar com a Estrela Bet com depósito mínimo de R$1. A partir de R$1, você já tem chance de começar a ganhar com a Estrela Bet. Então corre lá. E aí, dito isso, segue a vinheta então da Estrela Bet, parceiro oficial do canal Vascaíno desde sempre. Show de bola, assim como vocês já viram, né? Vou reafirmar, o link está fixado aqui na descrição do vídeo.
corre lá, né? Esse link tá escrito assim, estrelabet partners/vascaíno desde sempre. É o link aqui do nosso canal, você vai clicar, você vai ser direcionado diretamente para a página inicial da Estrelabet, vai fazer o seu cadastro. Aí fez o cadastro, não fez nenhum depósito, o seu primeiro depósito, a Estrelabet vai dobrar, né? Se você colocar R$20, a Estrelabet vai fazer virar 40. Se você colocar R$50, vai virar R$100 para você ter chance de ganhar e assim sucessivamente. Mas corre lá que vai acabar essa promoção, tá, gente? E ó, vale a pena, não fique de fora dessa. Agora sim, galera, dito isso, vamos continuar falando aqui de campo e bola, né? O volante Alisson, meio-campista Alisson, melhor dizendo, que atualmente defende as cores do São Paulo, começou a ser muito especulado aqui no Vasco da Gama a partir da manhã do dia de hoje, dessa sexta-feira. Fato é, gente, que muitas pessoas viram com maus olhos essa possível contratação de Alisson, outros não, outros já gostaram, né? Só aqui um panorama aqui, né, para quem tá vendo a situação de fora. Gente, Alisson, ele foi revelado pelo Cruzeiro, né? Ele teve um bom período com a camisa do Grêmio, né, naquela ocasião quando o Grêmio foi vencedor da Libertadores da América, depois caiu muito de produção, se lesionou, né? O atleta chegou a pensar até mesmo em suicídio, né? Teve ali passando por vários momentos de depressão, dificuldade na carreira, pensou em parar de jogar bola. Fato é que ele mudou de posição. Quando ele mudou de posição, que ele foi no meio-campo, ele evoluiu muito, tanto que evoluiu que foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, né? Os comentaristas do futebol nacional, com unanimidade, todos, né, estão elogiando a temporada de 2023 que o Alisson fez com a camisa do São Paulo, né? Então não é um mau jogador. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que ficar de olho, porque o São Paulo também não vai liberar jogador de graça. Aí o Vasco vai ter que gastar um dinheiro. Ele já tem 30 anos, tem um histórico de lesão. Agora, poderia chegar no Vasco também e arrebentar no meio-campo. É um ponto de interrogação. Então, por isso, na minha humilde opinião, eu acho que o Vasco deveria procurar outros nomes, né, com todo respeito ao atleta, por essas situações aí, histórico de lesão, né? A gente não sabe se ele vai oscilar. Ele fez uma boa temporada esse ano, ok. Mas e ano que vem? Será que ele vai manter o mesmo nível de competitividade, o mesmo nível técnico ou não? Vai cair ladeira abaixo o seu rendimento? Então essa seria a aposta, né? Então a gente tem que ir com calma. Dentro dessa situação, é o seguinte, a ficha técnica do Alisson, vocês já estão acompanhando alguns lances dele aí na tela. Como eu já mencionei a vocês, ele foi revelado pelo Cruzeiro. Teve aqui no Vasco da Gama em 2013 por empréstimo, aí no mesmo ano de 2013 retornou para a equipe do Cruzeiro, depois foi vendido para a equipe do Grêmio em 2018, onde ficou ali 4, quase 5 temporadas, e agora em 2022 foi transferido para o São Paulo, onde nessa temporada de 2023 fez uma ótima temporada. Ele é brasileiro, tem 30 anos, 1,74 m de altura, chuta com o pé direito, tá, gente? Nessa temporada, contando todos os campeonatos, todas as competições, Alisson entrou em campo 56 vezes com a camisa do São Paulo, marcou 1 gol e 6 assistências, está avaliado pelo aplicativo Transfermarkt pelo valor de 1,5 milhão de euros, ou seja, algo em torno de 7 a 8 milhões de reais é o valor do Alisson, né? Um jogador novo que se redescobriu em uma nova posição, né? Fato é que o Vasco está monitorando, o Vasco estaria, né, de olho no meio-campista do São Paulo. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham? O Vasco deve buscar a contratação do Alisson? Dá para buscar outros nomes? Sim? Não? É bom tecnicamente? Não é? Deixa o que vocês acham aí nos comentários. Só vou pedir para vocês, por favor, sempre respeitando a opinião do próximo, né, gente? E usar um linguajar limpo aí. Show de bola. Dito isso, fiquem à vontade para falar o que quiserem nos comentários. Agora, galera, vamos falar de antes da gente falar do Christian, né, outro jogador especulado aqui no Vasco, esse pertence ao Atlético Paranaense. Vamos falar um pouquinho do cria da base do nosso Vascão, Alex Teixeira, né? Ele que estava no Shakhtar Donetsk, jogou, fez a sua carreira toda, saiu aqui do Vasco com 17, com menos de 18 anos, saiu do Vasco da Gama muito novo para atuar lá no futebol turco, no futebol europeu, fez toda a sua carreira lá, muito bem sucedido financeiramente falando, voltou ao Vasco na temporada de 2022, teve um bom início com a camisa do nosso clube, mas depois seu rendimento caiu muito. Com isso, nessa temporada de 2023, todos nós esperávamos, né, uma melhora significativa de rendimento, mas isso não aconteceu. Então, com essa situação, Alex Teixeira, que tem o seu contrato terminando agora, em dezembro de 2023, saiu a notícia nessa sexta-feira, aí, 15 de dezembro, de que Alex Teixeira não vestirá mais a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Existem alguns clubes aqui do futebol brasileiro, da Série A, da Série B, que teriam interesse na contratação do Alex Teixeira, porém
Até o momento a gente não tem nenhuma informação se ele realmente vai jogar em algum outro clube ou não. Fato é que a maior expectativa que as pessoas aí estão gerando no momento pelo Cria, né, é de que ele deva realmente aí pendurar as chuteiras, que ele deve realmente se aposentar, como eu já falei no início, né, ele que é um cara que financeiramente é bem resolvido, tem um histórico de lesões aí no passado recente, né, acredita-se, né, que ele já pode até mesmo se aposentar na próxima temporada. Alex Teixeira, de qualquer maneira, né, boa sorte para você, Alex Teixeira, seja aí jogando em outro clube, se você for assinar contrato, ou seja na sua nova jornada da sua vida, se você for parar de jogar futebol. Tamo junto, que Deus abençoe a sua vida. Agora, gente, vamos falar aí do meio-campista, né, Christian, que está sendo bastante ventilado aqui no Vasco da Gama, depois que Alexandre Matos, na verdade, chegou no Vasco da Gama, né, gente, começaram-se a especular muitos nomes, né, de jogadores que pertencem ao Atlético Paranaense, clube anterior, né, o clube ao qual Alexandre Matos estava trabalhando, que é bastante normal, ele conhece todo mundo, sabe o tempo de contrato, sabe o valor, enfim, isso é normal. Gente, Christian, na minha opinião, embora seja um jogador que não é conhecido, não é tão badalado, é um jogador aí que, por exemplo, não tem um nome assim, um renome nacional, como eu acabei de falar do Alisson, embora o Alisson não seja um grande jogador, é um jogador conhecido, né? Quem é do meio do futebol, quando você abre a boca para falar Alisson, as pessoas já lembram, o Alisson do Cruzeiro, do Grêmio, do São Paulo, ok. O Christian não, o Christian tá fazendo o seu nome ainda, é um atleta novo, tá, gente? Revelado pelo Atlético Paranaense. Teve uma passagem por empréstimo para o Juventude, depois retornou para o Atlético Paranaense, onde devagar, aos poucos, né, ele vai buscando seu lugar ao sol e vai conseguindo jogar com a camisa do Furacão, né, gente? O Christian, ele joga como camisa 8 ali, né? Não é o número da camisa que ele usa, mas essa é a posição dele, como aquele cara de saída de bola do meio campo ali, como um meia central, um volante, né? Ele é brasileiro, tem 22 anos, 1,78 m de altura, como eu já acabei de mencionar, é volante, é meia central. Nessa temporada atuou com a camisa do Furacão 41 jogos, marcando 7 gols e anotando 2 assistências. Está avaliado pelo aplicativo Transfer Market pelo valor de 7 milhões de euros, né? Então, e o contrato dele, né, gente, já ia me esquecendo de mencionar, vai até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, observem que até mesmo o valor de mercado do meio-campista Christian já é um valor muito mais elevado, já chega aí 7 milhões, 7 vezes 5, 35 milhões, ou seja, algo em torno de entre 36 e 40 milhões de reais seria o valor, né, do volante, do meio-campista do Atlético Paranaense, que está sendo especulado aqui no Vasco. Ele se encaixa no perfil da 777, tem 22 anos, tem uma boa estatura física, não tem histórico de lesões e ainda tem um fator interessante, né, gente? Jogou 41 jogos nessa temporada, contando todas as competições que o Atlético Paranaense disputou, anotando 7 gols e 2 assistências. Para um jogador de meio campo, os números são muito bons, vocês estão acompanhando o vídeo dele na tela aí, né? Ele faz até mesmo alguns gols bonitos, ele pega bem na bola aí, de fora da área, de dentro da área, cabeceia, embora não seja grandalhão, tem uma boa altura, tem quase 1,80, 1,78. Então, assim, essa é a minha opinião, viu, gente? São dois jogadores de meio campo, o Christian e o Alisson. Os dois seriam aí, entre aspas, uma aposta. Se fosse para apostar, eu apostaria no Christian, que tem 22 anos, não tem histórico de lesão, e os números dele nessa temporada são bem melhores que os números do Alisson, né, gente? Ofensivamente falando. O Alisson, por outro lado, tem um histórico de lesões, fez uma boa temporada, a gente não sabe se vai manter o ritmo, o nível de competitividade nos próximos anos, mas, por outro lado também, né, é um jogador mais experiente, já acostumado a ganhar títulos aonde passou, e aí fica essa dúvida, né? Então, pra gente tirar essa dúvida, esse tiratema, deixa a opinião de vocês aí. O Vasco deve buscar a contratação do volante Christian, do volante Alisson. Deixa a opinião que vocês acham de ambos os jogadores aí para a meia cancha do nosso Cruz Maltino. Galera, agora é o seguinte, né? Vocês lembram daquela camisa branca que o nosso goleirão Léo Jardim usou? Linda, diga-se de passagem, homenageando um goleiro do Vasco da Gama, do Expresso da Vitória. Se lembram dela? Então, essa camisa já está à venda, né? Então vejam aí uma chamada, né? Um vídeo do próprio Léo Jardim falando que a camisa já está à venda. Já garantiu sua camisa? Elas estão à venda nas lojas oficiais do Vascão.
Bom, agora que vocês já viram, né, gente? Fica a dica aí para quem quer dar de presente essa camisa para algum parente, algum amigo aí, né, que torce pro Vascão. É sensacional essa camisa, muito bonita aí. Meus parabéns para quem teve essa sacada, né, e desenhou essa camisa muito bela. Galera, é o seguinte, Luca Orediano, que pertence ao Vasco, chegou no início da temporada com o status de maior contratação da história do nosso clube, quase 25 milhões de reais. É o seguinte, né, gente? Ele que meteu aquele golaço diante da equipe do Cuiabá, depois machucou o quinto metatarso da mão, acabou que ficou afastado dos gramados, só retorna na próxima temporada, mais conhecida como o ano que vem. Com essa situação, ele não para de receber sondagens, né, gente, de equipes aqui do futebol sul-americano, para ser mais exato, da Argentina, isso mesmo. Vários clubes da Argentina vêm especulando, sondando a situação de Luca Orediano, né? Assim, é um jogador caro? Já mostrou que tem uma certa qualidade? Mostrou, né? Agora, se chegar um clube, galera, e botar um dinheiro na mesa, por que não? Coisa que é muito difícil. O futebol argentino vive uma crise muito grande, a Argentina vive uma crise maior ainda, né? E a nossa moeda em relação à moeda deles, a moeda deles está muito desvalorizada, embora seja o dólar, está muito desvalorizado. Então não acredito que a Argentina chegue, algum clube da Argentina chega que agora coloca um dinheiro forte na mesa para levar Luca Orediano. Acredito sim que algum time da Argentina possa querer fazer alguma composição para comprar o atleta. Como assim, Álvaro Silva? Eles podem chegar, pegar um jogador que vem se destacando na sua equipe, falar, olha, a gente dá esse jogador, dá X em dinheiro e troca de Luca Orediano. Talvez assim aconteça algum tipo de negócio, mas em valores mesmo, acho difícil alguém chegar, alguém aqui da América do Sul, né? No caso da Argentina, chegar para tirar o Luca Orediano do Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, a 777 a SAF do nosso Vasco, né? Como eu mencionei para vocês, nessa última segunda-feira, lá em Berlim, na capital da Alemanha, tiveram o início da reunião global do grupo 777 Partners. Quem representou o Vasco da Gama nessa reunião aí, que durou 4 dias, foi o Johannes Spurs. Com essa situação, Alexandre Matos e Lúcio Barbosa participaram dessa reunião, né, gente, de maneira remota, por videoconferência, né, dando as suas opiniões e ficando por dentro. Como a reunião já se encerrou no dia de ontem, muito conhecido também como quinta-feira, com isso, Alexandre Matos já teria, né, nas suas mãos, supostamente, o orçamento, o teto orçamentário que ele poderia investir na pasta de futebol para a temporada de 2024. Falando em investimento, falando em temporada, falando em Alexandre Matos, o Vasco da Gama, juntamente com o próprio Alexandre Matos, iniciou no dia de hoje, nessa sexta-feira, as negociações, as tratativas para tentar a compra em definitivo do meio-campista Bruno Prachetes, que atualmente pertence à equipe do Red Bull Bragantino, que comprou o atleta na ocasião, juntamente à equipe do Fluminense. Fato é que se o Vasco da Gama quiser permanecer com Bruno Prachetes no elenco para a próxima temporada, terá que desembolsar o valor de mais ou menos 25 milhões de reais. Na verdade, Ramon Dias pediu a contratação de Prachetes e o Vasco quer que Prachetes permaneça, e Prachetes também quer ficar aqui no Rio de Janeiro vestindo a camisa do Vasco. Mas Alexandre Matos, Dom Ramon Dias, a diretoria do nosso clube entende que Prachetes pode ficar, ok, mas o valor ao qual Red Bull Bragantino está pedindo seria um valor exorbitante pelo atleta. Então o Vasco estaria nesse entrave, nessa negociação. É mais uma situação que eu coloco no peito de vocês. Deixa a opinião de vocês. Vocês acham que o Prachetes vale esse valor? O Vasco deve se esforçar para manter o atleta no elenco? Sim ou não? Na minha opinião, eu acho que o Vasco pode se esforçar até a página 2. Se o valor ficar muito exorbitante, com todo respeito a Bruno Prachetes, aí a gente deve buscar outro jogador, porque para você pagar quase 30 milhões de reais num atleta que você não sabe se vai render a temporada inteira, ainda tem um histórico aí recente de lesão, é sim um ponto de interrogação. Lembrando, com todo respeito a Bruno Prachetes, jogou até que legal com a camisa do Vasco nessa temporada, caiu muito de rendimento no fim do campeonato agora, né? Mas não quero ofender nem ele, nem o seu staff, nem ninguém, mas eu acho que o valor está sim fora da curva em relação a esse atleta. Gente, é o seguinte, falando de... muita coisa, pegando fogo, é muita informação. O goleiro Ivan, né, gente, vem recebendo sondagens aí do Sport, do Santos, do América Mineiro. Vários clubes aí estão interessados na contratação do atleta por empréstimo. O que acontece é o seguinte, o Vasco da Gama conversou com o Ivan, porque o Vasco tem o interesse de comprá-lo em definitivo da equipe do Corinthians. Porém, todavia, entretanto, o goleiro afirmou
a equipe, no caso, a diretoria do Vasco da Gama, que ele quer ficar no Vasco, porém se ele fosse titular, não que ele quer que tire o Léo Jardim da titularidade, mas o que o Ivan quer dizer é o seguinte, ele quer ir para alguma equipe a qual ele seja titular, aonde ele jogue, e também não está errado, ele é um ótimo goleiro, é um goleiro de primeira prateleira, de altíssimo nível, ficar no banco de reserva por muito tempo, realmente, né, pode mexer tanto com o psicológico, né, quanto também com o emocional do atleta, isso pode não fazer bem para a carreira dele. Eu particularmente quero muito ele aqui no Vasco, mas devido a essa situação, agora ficou muito difícil o Vasco segurar o goleiro no nosso elenco, porque ele quer sair para onde ele vai jogar. Com isso, o Léo Jardim teria que ser sacado do time. Aí eu pergunto, como é que tira o Léo Jardim do time se ele foi simplesmente o segundo goleiro do Campeonato Brasileiro que mais fez defesas difíceis na temporada e simplesmente aí o melhor goleiro do Brasileirão disparado aí, né, nesse campeonato de 2023, então é impossível, né, o Vasco falar pro Ivan, o ano que vem você vai jogar todos os jogos. Eu acho que um erro aí muito grave de planejamento do Vasco foi que nessa temporada não deixaram o Ivan jogar nada, né? O Léo Jardim jogou o Campeonato Brasileiro inteiro, jogou Carioca, jogou tudo e não deixaram o Ivan jogar. Eu acho que o Vasco deveria ter ali alternado, né? Deveria ter deixado o Ivan jogar alguns jogos, porque agora o cara tá vendo, falou, pô, fiquei aqui nesse primeiro ano, já não tive chance, o Léo Jardim voou, jogou muito, ano que vem que eu não vou ter chance mesmo, eu quero ir para um time que eu possa jogar. Ficou difícil, né, gente, segurar o goleiro aqui no Vasco da Gama. Outra situação é a de Gabriel Peck. O Atlético Mineiro, saiu a informação hoje, que o Atlético Mineiro já está estudando, estaria pensando aí, elaborando uma composição financeira para fazer uma proposta oficial para Gabriel Peck. Vamos torcer que não. Eu gosto do Galo, gosto do Palmeiras, mas tratando do futebol brasileiro, jogador do Vasco, se for sair do Vasco é para jogar fora. Se for para jogar aqui no Brasil, tem que vender com o preço que fosse vender para gringa, porque depois a gente fica reforçando o adversário e a gente precisando de jogador, né? Essa é minha opinião. Galera, é o seguinte, Pablo Verratti fez uma postagem um pouco polêmica nas suas redes sociais, né? Tem uma postagem rolando aí, que ele afirmou, né, na verdade, assim, que ele afirmou que o futebol brasileiro tem muito mais estrutura, que ele adorou aquilo que ele conheceu aqui no Brasil, sobretudo no Vasco, a estrutura, os estádios, a organização, né, do campeonato. Ele falou que isso está anos-luz na frente do futebol argentino. Ele foi perguntado, né, se ele tem interesse em sair do Vasco, se ele poderia jogar em outro clube. Pablo Verratti afirmou que ele tem vínculo com o clube, pretende ficar, porém estaria aberto, né, a ouvir aí algumas propostas, mas ele afirmou que quem detém os direitos dele é o Vasco, ele pretende ficar para a próxima temporada, ou seja, já jogou para a galera, falou, ó, só tem mais um ano de contrato, que se quiser sondar, aproveita agora. Eu acho que ele jogou essa situação aí para a galera. Gente, agora uma outra situação, como eu já falei lá no início, Ramon Dias, já tinha falado isso ontem, anteontem também, hoje é oficial, Ramon Dias já renovou com o Vasco da Gama, é o primeiro treinador a renovar no Vasco da Gama no fim de uma temporada desde 2016, gente, isso mesmo, né? De 2016 para cá, sempre que acabava o Campeonato Brasileiro, nosso treinador não renovava o contrato, ou era demitido, ou o contrato não era renovado. O último que foi renovado seu contrato foi o Jorginho, e Ramon Dias teve o seu contrato renovado nessa sexta-feira, contrato válido aí por mais 2 anos, ou seja, ele fica para a temporada de 24 e 25 com a camisa do nosso clube, podendo ser prorrogado, podendo ser aí estendido até 2027, caso algumas metas esportivas, forem batidas, né, gente? Agora é o seguinte, o nosso zagueiro Léo Pelé, muito conhecido como Léo, ele que o Vasco adquiriu juntamente ao São Paulo, o Bahia City, né, o clube, o tricolor de aço lá da Bahia, o próprio Bahia, está interessado na contratação de Léo, já fez sondagem, mas ainda não colocou uma proposta oficial, mas está sim interessado. Lembrando que antes do Vasco contratar ele do São Paulo, o Bahia tentou a contratação no início dessa temporada e ele já trabalhou e foi muito bem com o Rogério Ceni, que é o atual treinador do Bahia, por isso o Bahia estaria aí interessado na contratação de Léo. Não só o Bahia, tá, gente? Mas ele também despertou o interesse de clubes do futebol francês, né? Como nós temos aí Dimitri Payet atuando com a camisa do Vasco, automaticamente, né, a gente chama a atenção de clubes lá da França, né? Então, Léo, né, teria despertado o interesse de clubes franceses. Hoje também pela tarde saiu aí de que o atacante Ademir, camisa 7, que joga na equipe do Bahia, né, estaria sendo especulado aqui no Vasco da Gama, ele que marcou 6 gols nessa temporada e uma assistência, né, no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é aquele discurso que eu falei no início.
é uma aposta, não vale a pena arriscar. Se for para arriscar, a gente fica com o que tem, pega da base, enfim, eu acho que não vale. Sim, todo respeito ao atleta, eu acho que não vale a pena aí investir no jogador. Outro assunto, Gustavo Scarpa, muito especulado aqui no Vasco, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no montão de time, né? Porém, todavia, entretanto, Gustavo Scarpa vem sinalizando dia após dia que não tem o mínimo interesse em voltar a atuar no futebol brasileiro. Lembrando que quando ele foi jogar no Nottingham Forest da Inglaterra, ele já tinha afirmado na ocasião que estava realizando um sonho que era jogar na Europa. Gustavo Scarpa, então, não tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Informação de momento. Hoje, sexta-feira, 15 de dezembro. A gente sabe que no futebol tudo é muito dinâmico, tudo acontece muito rápido, mas nesse momento ele não quer vir para o Brasil. Gente, é o seguinte, hoje, né, no caso, ontem tivemos aí um julgamento aí pelo STJD pela expulsão do Rossi. Mas como o árbitro errou na súmula na hora de escrever, ele colocou o Gabriel Peck. O Gabriel Peck hoje foi julgado por uma expulsão a qual ele não foi expulso, né? E foi absolvido. Como assim, Álvaro Silva? Como foi um erro lá do árbitro, o STJD sabia que era um erro, para não criar tumulto, eles julgaram em cima do nome do Gabriel Peck, mas se tivesse alguma punição seria para o Búfalo Rossi. Com isso, o julgamento aí, no caso, não teve punição para ninguém, nem para Gabriel Peck, nem para o Búfalo Rossi, né? Só se o Rossi for denunciado em algum artigo. Galera, é o seguinte, Rodrigo Pelaipe, né, será o novo auxiliar de Alexandre Matos. Rodrigo Pelaipe, que estava trabalhando também no Atlético Paranaense, trabalhou com o Filipão, como vocês podem ver na tela, trabalhou também aí com o Alexandre Matos e foi contratado pelo Vasco da Gama para ser aí o novo auxiliar do nosso diretor de futebol. E quem pode deixar o nosso clube, né, gente, o William Batista, né, o treinador da base do Vasco, ele que foi treinador interino durante 3 jogos do nosso profissional nessa temporada, treinador dos juniores, está sendo especulado lá na equipe do América Mineiro, gente. Agora, dito, gente, é muito assunto, eu não sei nem se acabou os assuntos ou não. Agora acabou, gente, eu fiquei bobo de ver. Dito tudo isso, né, tanta coisa, tanta notícia que saiu no dia de hoje, eu vou ficar por aqui. Amanhã, sabadão, eu broto para deixar vocês mais bem informados, para trazer mais vídeos de algum atleta que esteja sendo especulado no nosso Vascão, tá? É sempre um prazer falar com todos vocês do nosso Vasco. Antes de eu me despedir, eu vou deixar para vocês aí um vídeo, né, do nosso francês Dimitri Payet, falando algumas curiosidades da sua vida pessoal. Tamo junto, valeu família, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco! Favorite movie? I'm a Legend. Your favorite song? Or song or Bob Marley. Bob Marley? Si. Yeah. Favorite food? Food, picanha. Picanha? Serious. Netflix, HBO, Prime? Not serious. No, not serious. Sports. No, sports. Lot of Sports? Yeah. Tennis, And a specific? football, tennis, all sports. All sports. Generally. Yeah. And tennis player? My best, yeah. the best for me it's Federer, but I like Djokovic. And NBA, you are team? You are I Golden like State? Golden State. Golden State? Si. Which favorite Vasco? Yeah, it's amazing, beautiful, very beautiful.